Ainda bem que já estamos na analisar tabela dinâmica, porque vamos agora começar a fazer aqui as nossas análises, muito, mas muito importantes também. Eu falava sobre segmentação de dados, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a categoria, ou a divisão, aliás, e vou lançar fora, né? E vamos ficar só com categoria, o resumo da categoria, né? E vamos começar a trabalhar com análise, né? O terceiro passo vai ser trabalhar com análises, né? Pega aí uma nota no teu caderno e vamos analisar a pivot table, né? Uma das coisas que eu acho assim muito importante trabalhar com pivot table é trabalhar com slicer. Como assim, Ventura, slicer? Vê só, eu tenho aqui um campo chamado filtros, né? Eu vou pegar esse campo chamado filtros, no campo chamado filtro, vou arrastar um valor no campo chamado filtro. Pego divisão e arrasto no filtro. Opa, tem aqui algo que está atrapalhando a tabela dinâmica, que é isso que eu mesclei. E se vocês tiverem, vou vos pedir para apagar, porque o filtro geralmente vem aqui na parte de cima. Vou clicar, Ctrl menos, certo? Muito bom. Agora sim, posso vir, divisão e arrastar até aqui. E já está. Muito bem. Eu tenho aqui filtro para divisão, né? Eu vou dar um clique, tá? Mostrar tudo. Vou dar um clique e vou mostrar só a região sul. Esse total é só da região sul. Ou seja, tudo que tenho aqui é só da região sul. Vou mostrar agora só da região norte. Opa, isso é só da região norte. Mas isso é meio cansativo, entrar aqui nesse botão do filtro e escolher. Sim, é meio cansativo. Então o que eu posso fazer no Excel? Eu posso usar um conceito chamado de slicer, né? Que vou trabalhar aqui, slicer. Slicer em inglês, em português é segmentação de dados. Segmentação de dados, certo? Em português é segmentação de dados. Então, vamos trabalhar com segmentação de dados. Como segmentar dados? Bem simples. Eu estou aqui, seleciono, venho analisar e venho inserir segmentação de dados. Para quem tem o computador em inglês, vai vir inserir slice. Eu quero inserir segmentação de dados para quê? Para divisão. Então, vou clicar aqui na divisão e agora sim, vou clicar em OK. Já está. Olha só, eu tenho aqui o meu slicer, né? E eu posso mudar a cor também, personalizar a minha segmentação de dados, né? Que eu vou abrir aqui a drop-down e vou tentar escolher aqui um azul e vou colocar aqui o meu slicer ao lado, né? Eu posso também aumentar aqui colunas, né? Colunas. Opa, fica 4. Acho que 4 está bem assim. Fecho e já está. Agora note uma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para leste. Vou mudar aqui para norte. Vou mudar aqui e os dados estão também a alterar. Muito bem. Eu posso limpar aqui. Posso mostrar norte e sul. Ou norte, disse norte e sul. E já está. Tenho a informação do norte e sul e agora posso fechar aqui. Notem, os dashboards no Excel são criados assim, né? Tu tens uma base de dados, projetas isso numa pivot table e vai criando slicers para as tabelas, certo? Notem só, eu vou agora criar um gráfico aqui. Vou selecionar, né? Seleciono. Como já falamos de gráficos, não vou incluir a linha do total. Vou vir aqui em inserir e vou vir aqui nisto e vou projetar um gráfico de colunas. Para ficar bonito, dou um clique nesse gráfico, apago a parte do total, alasto um pouquinho, né? Apago também essa legenda, muito bem. Apago também essa margem, muito bem. E eu posso desligar esses botões, né? Deixa eu clicar aqui e remover esses campos. Opa, removi campo errado, né? Eu vou clicar aqui em cima e vou remover, ocultar botões de filtro. É isso aí. Vou ocultar também esse botão, ocultar todos os botões do gráfico, certo? Agora tenho aqui o meu gráfico. Posso até trazer aqui, vou adicionar. Sim, nem preciso adicionar até. Sim, posso adicionar um campo nesse gráfico aqui que é, venho aqui e adiciono eixo, né? Eu vou pôr aqui eixo, onde é que está eixo? Olha, está aqui na parte de cima, vou pôr esse eixo aqui vertical, não faz mal. Tirei inicialmente, mas vou deixar. Então vê, eu tenho aqui um mini dashboard, eu tenho aqui um mini dashboard, né? Dashboard é isso, é tu construires tabelas. Eu podia não deixar essa tabela aqui, deixar apenas o gráfico e vocês vão notando o que vai acontecer quando eu seleciono a região. Leste, o gráfico muda. Norte, o gráfico muda. Sul, o gráfico muda. E posso limpar, e posso pôr sul e leste.
o gráfico também muda. Viu como é que é simples construir um dashboard? O que é que eu faço? Eu projeto uma pivot table, trago aqui a pivot table, podia também não trazer e deixar só o gráfico. E depois construo um gráfico chamado gráfico dinâmico, porque veio a partir de uma tabela dinâmica. Então, vou limpar aqui a minha segmentação de dados, o meu slicer, e já está. E tu podes, naturalmente, reposicionar onde quer que tu quiseres, né? Então, é o que falamos primeiro. Vou pegar esse meu gráfico, pressiono aqui em cima e ponho aqui ao lado para não atrapalhar. E pego o meu slicer e ponho aqui. Eu posso criar o slicer, eu falo slicer, mas é segmentação de dados, que vocês sabem. Posso criar a segmentação de dados para o que eu quiser, né? O que eu quiser, por exemplo, posso criar para a categoria, mas também não tem muito sentido. Eu posso criar slicer para data, mas quando se trata de datas, e quando na minha tabela de dados tem datas, eu não crio slicer. O que que eu faço? Eu crio algo chamado linha de tempo, né? Que é linha cronológica no computador de algumas pessoas, né? Eu não vou criar slicer, vê só como é que vai criar slicer para data. Vai ficar estranho, né? Vê só, vou criar. Olha, ficou estranho, muitas datas, e não ficou bonito. O que eu posso fazer? Eu posso criar algo chamado linha de tempo. A linha de tempo é muito prática, mas linha de tempo só dá para criar quando na tua base de dados tem aqui algo chamado data, uma coluna data e tem mesmo datas, né? E venho aqui na nossa folha, até vou chamar da nossa pivot, né? Pivot. E vou fazer o seguinte, né? Agora eu vou criar uma linha de tempo. Linha de tempo. Vou criar uma linha de tempo ou vou abrir parênteses, vou escrever cronológica. Fecho e já está. Criei uma linha cronológica aqui. Vou dar um clique, venho em analisar e vou inserir linha cronológica. E ele só aparece data porque é a data que tem a informação para criar a linha cronológica. Vou dar um OK e já está. Eu gosto muito da linha cronológica. Eu confesso, gosto muito da linha cronológica. O que eu vou fazer com a linha cronológica aqui? Vê, eu tenho informação do mês, eu tenho trimestre e eu tenho dias. Vê só, anos. Só tenho um ano. Se tivesse mais, viria. Vou pôr linha cronológica para trimestre. Olha, tenho 4 trimestres. Vou fazer uma análise trimestral agora, né? Vou pôr aqui. Trimestral. Eu vou só ver quanto é que gastamos no primeiro trimestre. Olha ali. Olha o gráfico aqui na parte de baixo também a se mover. Isso isso aqui é dashboard. Isso é algo interativo, né? Eu posso também mudar aqui a cor, mas não me importa tanto. Vou fazer uma análise de quanto é que gastamos no segundo trimestre. Ok. No terceiro. Ok, vou arrastar um pouquinho aqui para analisar 2 trimestres, o terceiro e o quarto. E também tenho aí essa informação, né? E vou largar, e já tenho. E tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E também tenho 1.428. Viu como é que é a linha de tempo? Eu também posso fazer linha de tempo para meses. E eu deixo aqui os meses, né? Por exemplo, só janeiro. Pá, não tivemos nada em janeiro. Março, olha, ou fevereiro, olha, já tive algum gasto em fevereiro. E março, olha, já tive. E que tal de março ou de fevereiro a março? E já está, né? Isso é muito, mas muito simples. Então, linha de tempo, segmentação de dados, quando se está a tratar de análise, né? E outra coisa também, assim, muito importante ao se trabalhar com Pivot Table é esse botão que está aqui chamado atualizar. Bem, eu costumo atualizar quando a minha base de dados é transformada numa tabela automática. Em um conceito que nós já falamos e vocês sabem disso, mas eu clico nesse botão atualizar para quando eu inserir alguma informação aqui e a minha tabela é automática, no caso a nossa tabela não é uma tabela automática, quando a minha tabela for automática, eu clico em atualizar para ela inserir, no caso, as informações novas, né? E aqui nessa parte de alterar origens, eu posso dar um clique para ver a source. No caso, como a minha base de dados não é uma tabela automática, se eu inserir informações novas, eu devo redefinir essas sources. Dou um clique em data, Ctrl+Shift+Z para baixo, Ctrl+Shift+Z para baixo e vou descendo até incluir novas informações que eu inseri aqui. Agora sim, podia dar um OK. Mas como não foi o nosso caso, vou cancelar. Por isso a minha teoria, e vocês notaram que eu falei sobre isso, é não construa uma tabela dinâmica sem antes construir uma tabela automática. Para quê? Para que se tu tiveres a necessidade de inserir alguma informação nova na tabela, na base de dados,
tu vais naturalmente conseguir, né? Vais naturalmente conseguir atualizar vindo aqui, clicando em atualizar. Vocês conseguem já ver aqui no meu computador que já tem o botão atualizar tudo, porque é o que eu geralmente faço. Muito simples. Então, como construir uma tabela dinâmica? Em resumo, eu dou um clique aqui, Ctrl Shift seta para baixo, inserir tabela dinâmica, e eu posso inserir numa folha já existente. Vamos projetar mesmo aqui, vou dar um clique e um OK, né? Tabela dinâmica é usada para fazer resumo. Eu quero divisão, tem várias divisões aqui, posso pegar divisão e pôr aqui. Agora só tenho 4, o total, e ponho aqui, certo? E outra coisa que também eu posso fazer, né, é aqui mudar o estilo. Venho aqui em estrutura e mudo, por exemplo, para esse estilo. Fica um pouquinho diferente. Muito bom. E outra coisa que também posso fazer, aqui está a soma do total despesas, né? E eu quero saber quantos lestes tem, né? Eu posso mudar a forma como o Excel apresenta o resumo, né? Aqui está a soma, né? Então eu posso clicar no botão direito e vir mostrar como ou resumir valor por. Então vamos escolher resumir valor por, que é, não quero soma. Eu quero contar, né? Porque eu quero saber quantas vezes a lista aparece. E já tenho aqui valores, né? Contagem de total, né? Quero voltar à soma, vou dar um clique e vou mostrar soma, certo? Quero fazer uma análise percentual dos gastos, né? Para saber a nível percentual quanto é que eu gastei na região leste, norte, oeste ou sul, né? Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui onde está mostrar valores como, né, percentagem do total. Vou dar um clique e eu já tenho aqui. E posso combinar isso com uma barra de dados, né, de formatação condicional. Vou escolher essa cor e já está. Muito simples, muito simples. A última dica para finalizarmos a nossa aula é: eu posso apagar minha base de dados? Posso. Eliminar. E a minha pivot table lá não vai desaparecer. Certo? Não desapareceu. E ainda, vocês sabiam que uma pivot table faz um embed da base de dados? Ou seja, ela, na realidade, tem a base de dados incorporada. E eu apaguei ela. E se eu quero, às vezes, enviar uma base de dados para alguém e deixar a planilha leve, eu apago a base de dados e deixo assim a pivot table. Se alguém quer ter a pivot table novamente, eu vou só limpar aqui o filtro. Se alguém quer que a pivot table não, estou aqui errar. Se alguém quer ter a base de dados novamente, ele pode simplesmente clicar aqui no total. Por quê? Porque esse é o total de tudo. Esse é o total de tudo. Vocês notam que eu apaguei a base de dados. Mas se eu quero recuperar a base de dados, eu vou dar um clique, duplo clique aqui no total. Pá. Essa é toda a minha base de dados, né? Exemplo, é toda a minha base de dados. Sim, vocês conseguem ver? Eu posso ordenar aqui novamente de leste, 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 leste. Quem não apagou, faz a comparação. Só que veja, a pivot table trouxe já numa tabela automática. Por isso eu falo que a pivot table casa muito bem com tabela automática. Então, minha sugestão é sempre, ao criar uma pivot table, crie sempre antes uma tabela automática. Muito simples. Então ficou a dica, repita esse vídeo, treine tudo que eu treinei e a tua mente vai ganhar uma estrutura de como construir tabela automática, como montar dashboard. Por exemplo, eu montei aqui um mini dashboard. Às vezes quando as empresas me procuram para montar dashboards, é isso que eu faço. Eu crio uma tabela automática, depois projeto isso numa tabela dinâmica e vou pegando os gráficos, por exemplo, esse gráfico eu vou copiar e vou trazer aqui, né? Eu vou trazendo só gráficos, trago gráficos e depois trago os slicers, né, que são as minhas segmentações de dados, trago aqui ao lado. E você vê, quando eu mexo aqui, isso altera. Quando eu mexo ali, isso também altera. E depois desligo aqui as linhas de grelhas, dou um título aqui, coloco um boneco daqui, um boneco dali e fica tudo muito, muito mais fácil. Ficou a dica, foi uma honra estudar convosco o Pivot Table. Um forte abraço e qualquer coisa eu estou aqui do outro lado. Até já!